Fala pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade no 8º episódio da série sobre HPB, a gente vai responder uma grande dúvida dos pacientes. Agora eu descobri que eu tenho a próstata aumentada, mas será que eu preciso tratar realmente essa HPB? Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso e discutir um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico da HPB, porque o 9º episódio da série é sobre o tratamento cirúrgico. Então, assim, a gente sabe que com o envelhecimento masculino, a próstata ela vai aumentar. Para uns pacientes vão aumentar mais e para outros menos. O que a gente sabe é que nem todo paciente que tem a próstata aumentada realmente vai precisar tratar. A gente entende que aqueles pacientes que têm a próstata aumentada e são assintomáticos, esses pacientes eles podem ser acompanhados durante o tempo, manter a sua rotina anual sem precisar tratar de maneira medicamentosa. Agora, aqueles pacientes que já começam a apresentar sintomas prostáticos, que a gente já esmiuçou em vídeos anteriores, sejam eles obstrutivos ou irritativos, e que realmente têm algum prejuízo na qualidade de vida, esses pacientes sim vão precisar tratar de maneira medicamentosa a princípio. A gente não vai discutir neste primeiro momento o tratamento cirúrgico. Antes de chegar no tratamento cirúrgico, esse paciente ele vai passar pelo tratamento medicamentoso. E quais são eles? Bom, a gente tem os alfa-bloqueadores, que é a tansulosina e a doxazosina, que tem como função relaxar a musculatura da próstata e do colo vesical para melhorar o fluxo urinário. Como efeitos colaterais, esses remédios possuem a ejaculação retrógrada e, basicamente, a hipotensão, que como são remédios que relaxam a musculatura, eles podem também causar essa vasodilatação e a hipotensão postural. A outra classe de medicamentos são os inibidores da 5-alfa-redutase. Atualmente, a gente tem a dutasterida e a finasterida, que numa dosagem menor, eles usam para a questão da alopecia androgênica. O efeito dessa medicação é tentar diminuir o tamanho da próstata, em média até 30%. Com relação aos efeitos colaterais, eles podem alterar a libido e a ereção para alguns pacientes. Outra classe de medicação que pode ser utilizada, e aí pode ser aqueles pacientes que têm a disfunção sexual associada, é a tadalafila diária, o famoso Cialis. Eles vão ter o mesmo mecanismo de melhorar o fluxo, mas também ter uma atuação para aqueles pacientes que têm disfunção erétil associada. Então, para aqueles pacientes que têm sintoma de HPB e disfunção erétil, a tadalafila pode ser um remédio ideal para esses pacientes. Quando você tem aqueles pacientes que têm os sintomas irritativos da urgência, da urgent-incontinência, do despertar noturno, hoje a gente tem duas classes que podem ser utilizadas. O beta-3 agonista, que é a mirabigrona, ou os antimuscarínicos, que é o Retemic, a solifenacina, a tolterodina, enfim, que é o detrusitol. São remédios que diminuem essa sensibilidade, essa hiperatividade, fazendo com que esse paciente não urine com tanta frequência. Entre efeitos colaterais, tem a constipação, a boca seca, enfim, são os efeitos colaterais dos antimuscarínicos. Os beta-3 agonistas, eles não têm tanto esse efeito dos antimuscarínicos, mas eventualmente pode ter ali alguma alteração da pressão, então tem que discutir isso com o urologista qual vai ser o melhor tratamento, obviamente sempre baseado na predominância que esse paciente tem de sintomas, ou seja, o paciente que tem sintoma mais obstrutivo, com uma próstata grande, ele pode se beneficiar mais da terapia combinada que a gente fala, ou seja, um alfa-bloqueador associado com um inibidor da 5-alfa-redutase, que hoje comercialmente é vendido com Dutan, com Bodart, enfim, ou seja, são remédios que combinam o alfa-bloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase. Agora, se esse paciente tem um predomínio de sintoma mais irritativo, ele pode se beneficiar do antimuscarínico ou do beta-3 agonista. Uma parcela de pacientes tem a combinação de sintomas irritativos com sintomas obstrutivos. Então, hoje em dia, comercialmente, a gente também já tem a associação do alfa-bloqueador com o antimuscarínico, ou seja, ele tem o benefício da solifenacina com a tansilosina. E agora o tratamento cirúrgico, quando ele está indicado? Bom, a gente indica o tratamento cirúrgico primeiro naqueles pacientes que já são refratários ao tratamento clínico, ou seja, aqueles pacientes que passaram por toda a jornada da hiperplasia,
o paciente ele começou a ter sintomas que a princípio não incomodavam, passou a ter sintomas que incomodaram, começou o tratamento medicamentoso e por algum motivo, após um tempo, ele passou a ser refratário, ou seja, os medicamentos não estão fazendo mais efeitos. Existem alguns pacientes que têm indicações absolutas de fazer o tratamento cirúrgico, independente do tratamento medicamentoso. São aqueles pacientes que já estão em retenção urinária aguda, que não conseguem tirar a sonda, pacientes com infecção de repetição, pacientes com cálculo vesical, ou aqueles pacientes que já têm alteração da função renal associada à hiperplasia, ou seja, são pacientes que precisam ser desobstruídos de maneira imediata, ou seja, não dá para a gente às vezes tentar o tratamento clínico porque esse paciente já tem complicações da própria hiperplasia. Agora, com relação, e só para pincelar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso, porque o episódio 9 da série é sobre tratamento cirúrgico, depois do tratamento medicamentoso, a gente tem a cirurgia. E quais cirurgias a gente tem disponível? Bom, aí depende. Depende do quê? Tamanho de próstata, experiência do cirurgião, tecnologia disponível. Hoje, a gente pode dividir em próstatas pequenas, entre 80 e 100 gramas, e próstatas grandes, acima de 100 gramas. Para as próstatas até 80 gramas, a gente tem as cirurgias endoscópicas. Então, RTU de próstata, o Rolep, o Green Laser. Basicamente, a gente faz para as próstatas até 80 gramas. A gente pode até discutir, junto com o tratamento cirúrgico no próximo vídeo, o que a gente chama de MIST. São técnicas menos invasivas, visando talvez o retorno precoce para próstatas de tamanho até 80 gramas e preservando a ejaculação. Para as próstatas acima de 100 gramas, a gente tem as técnicas enucleativas, ou seja, ele vai tirar um miolo da próstata. Basicamente, a gente tem a prostatectomia aberta, a prostatectomia transvesical robótica e o Rolep. Então, no próximo vídeo, fique ligado, o 9º episódio da série vai ser sobre o tratamento cirúrgico. Então, hoje a gente já discutiu que nem todo paciente que tem próstata aumentada, ele precisa tomar remédio, ele só vai tomar remédio se apresentar sintomas que prejudiquem a qualidade de vida. E quando que a gente vai operar? Quando esses pacientes que estão tomando o remédio não funciona, ou quando ele tem alguns episódios que já vão indicar que esse paciente precisa operar, pulando um pouco essa etapa do tratamento medicamentoso. E aí vem o tratamento cirúrgico. Próximo vídeo, 9º episódio da série sobre HPB, a gente vai discutir sobre os tratamentos cirúrgicos disponíveis para a hiperplasia benigna da próstata. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative a notificação, porque toda semana vai ter sempre episódios e algumas séries vamos fazer sobre todos os tratamentos da HPB, câncer de próstata, câncer de rim, então fique ligado. Não perca o 9º episódio sobre tratamento cirúrgico da próstata aumentada e até mais.